Vamos lá, pessoal, para mais um podcast, Domínio Cast. Meu nome é Alessandro Moisés, estou aqui com a minha esposa amada. Pastora Rebeca Moisés, somos pastores, somos casados há 24 anos, temos filhos adultos já, passamos por muitas coisas e por isso estamos aqui tentando ajudar vocês a melhorarem os relacionamentos. É isso aí, meu amor. I love you. Então vamos lá. Nós separamos esse tema, né? Por que o relacionamento esfria? Porque acaba que muitos casais começam bem, se conhecem, né? Vivem casam ou vivem a lua de mel, ou se juntam, né? Tem muita gente que acaba indo morar junto, e aí vive aquela lua de mel do começo do casamento, e aí depois vai caindo numa rotina, Sim. numa monotonia. Sim. Muitas coisas começam a mudar na vida dos dois, dependendo do tempo que tá junto. E aí o casal deixa esfriar. Uhum. Então nós vamos falar sobre isso. Nós temos vários temas aí, né? Sim. Mas a gente separou a história aí de um casal famoso que a gente queria colocar alguns pontos. A gente estava querendo usar alguns exemplos para que vocês pudessem entender sobre o que a gente está falando. E a gente pegou um dos exemplos, é o Gustavo Lima, né? Com a... Não lembro o nome, gente, peraí. E um dos exemplos, né, é a história do Gustavo Lima e da Andressa Suíta, que é um casal muito bonito, com filhos, né, um casal que parece que é muito feliz, né, mas teve um problema de um afastamento, de uma separação. Então a gente buscou trazer aqui para vocês entenderem o porquê e como é que dá para ultrapassar tudo isso, certo? Certo. Então é legal aí, sei lá, quando que eles se conheceram, né? Aqui a gente colocou, eles se conheceram em 2012, depois se casaram em 2015, então vamos dizer, já tinham aí um tempo de relacionamento, e aí depois o tempo foi passando, e aí lá em 2020, né, você vai vendo aí que eles ficaram bastante tempo, né? Em 2020, anunciaram a separação. Sim. Certo? Então, uma das principais coisas que a gente percebe que foi dito pelos dois, tal, foi diferenças na vida profissional, né? Na agenda muito ocupada, nos shows, nas viagens constantes, onde um ficava muito longe da família e a mulher se dedicava aos filhos, mas também tinha a carreira dela na internet, enfim. Isso é uma das coisas que hoje acaba atrapalhando, né? A diferença na carreira, a diferença que as pessoas têm no dia a dia, na sua vida profissional. Sim. Uma das coisas que eu aprendi, né? Inclusive com o Jordan Peterson, né? Eu fiz aquele treinamento dele de identidade e acaba ali que ele dá dicas, né? Para casais e tal. Foi que um casal, ele sempre tem que negociar. Ele sempre tem que saber negociar. Então, para tudo na vida, nós temos que saber negociar. Se você for ver, acaba que a primeira coisa que vai para uma negociação é a comunicação, né? Como que o casal se comunica. Mas às vezes, amor, essa ocupação do dia a dia faz com que a pessoa não perceba que isso está acontecendo. Ela está distraída, entendeu? Porque ela está tão ocupada com o trabalho dela, com o dia a dia, com as coisas que ela precisa fazer, às vezes é mesmo pela família, né? Ele estava trabalhando pela família, ela também. E eles acabam deixando de perceber que está havendo um distanciamento. Acaba deixando de perceber, mas em algum momento você sente que está longe. Por quê? Como que você sente sede? Eu tô com sede para beber. O quê? Por quê? Porque você tá com falta de água. Uhum. Então, vem uma sede. Então, vem uma sede de estar com a pessoa, de conversar, de ficar na cama, de assistir o filme, de assistir a série, de ir na piscina, de sair para jantar, de, estar em família. Então, começa a vir essas faltas que são indicadores, entendeu? Que vão dar... A questão é, a pessoa, ela, às vezes, a necessidade do trabalho, etc., pode virar também, principalmente na questão profissional, uma ambição para crescer, principalmente nesse mercado artístico, mas na própria vida cotidiana. Uma pessoa que quer ganhar dinheiro, que quer crescer, que quer trocar de carro, quer trocar de casa.
E ela coloca o dinheiro e o ganhar dinheiro como prioridade. E acaba, às vezes, até achando que está fazendo numa boa intenção, mas ela acaba esquecendo, né, de coisas importantes. Ela acaba deixando de lado o momento precioso em família. Exatamente. Né? Então, assim, como que a gente agiu no nosso casamento? Né? Você sempre trazendo para mim, então, nosso final de semana é precioso, o nosso sábado é precioso. Lembra que a gente ia na feira? Sim, comer pastel com as crianças pequenas. E aí, né, eles comiam e tal, a gente saía. Eu lembro que eu ia levar o carro no posto para lavar, e aí eu ia com o David. Então, isso tudo chama a pessoa de volta pro eu dela, ou não é? Cria a conexão constante, né? Você não pode achar que você já tem uma conexão e que você não precisa cuidar dessa conexão, né? Esse é o ponto. Então, assim, a autorresponsabilidade, ela faz com que você, no teu eu, se cuide. Eu cuido do meu corpo. Eu cuido da minha mentalidade. Eu cuido da minha saúde física, né? E o casamento? Qual o diagnóstico que você faz do casamento semanalmente? E hoje em dia, o que eu penso muito, amor, que as pessoas têm buscado propósito, né? E o maior propósito de vida que uma pessoa casada pode ter é o lar dela. O primeiro ministério, eu falo que o meu primeiro ministério é a minha família, né? E as pessoas, elas têm que ter essa vontade de cuidar, né? Aí, outra coisa que eu penso, que a gente percebe que aconteceu, eram as expectativas e as pressões sociais. Como eles eram um casal exemplo, um casal bonito, uma família bonita, eles não se permitiam mostrar fraqueza. Talvez tinham vergonha de pedir ajuda, e acho que isso acontece muito, né, hoje em dia. Bom, tirei o blazer aqui, pessoal, tá um pouco calor. Então vamos lá, meu amor. Expectativas e pressão sociais, né, que você falou que eles passaram. Fala você sobre isso, o que você acha? Bom, as expectativas, né, são coisas que, às vezes, no relacionamento, né, como eu falei de Jordan Peterson, ele fala sobre negociação. Então, um casal tem que estar sempre negociando. Então, a expectativa é o que a gente pode colocar assim, que um espera do outro. Não, mas aqui a expectativa que eles tinham era do pessoal de fora, quem estava olhando para eles, que achava que eles sempre tinham que estar perfeitos e que eles não podiam ter problema. E talvez isso levava eles a não pedirem ajuda. Expectativa do pessoal de fora, povo, né? De quem estava vendo. Fora, de quem estava vendo, né? E a pressão. Eu acho que isso acontece da própria... num casal comum dentro de casa. Então, você pega lá os pais, né? Então, os amigos, e tudo há uma pressão, uma pressão social, e no caso deles aí, principalmente, acaba vindo essa cobrança de as coisas terem que acontecer conforme um conto de fadas. Sim, né? E acaba impedindo a pessoa, de repente, de pedir ajuda, né? Aí, num terceiro ponto, um desgaste natural, né? Todos os relacionamentos têm a rotina, a falta de tempo de qualidade, um afastamento emocional, né? Onde a pessoa está muito focada em outras coisas e acaba negligenciando o relacionamento, né? O tempo, às vezes a pessoa... veja, tudo a gente precisa entender a fase do casamento, né? Então você pega um casal que acabou de casar. Aí ele precisa o quê? Vencer profissionalmente, entendeu? Então o cara precisa sair para trabalhar, ele precisa trabalhar mais tempo, ele precisa viajar, ele precisa ficar às vezes até mais tarde, e a mulher também, às vezes o ponto que ela tá, eles estão precisando de dinheiro naquele começo de casamento, mas isso não pode ser um motivo para que, vamos dizer, o casamento seja esquecido. Né? Tem que sempre separar um tempo para que o casal esteja juntos, né? Mas eles acharam um momento, eles se separaram, acabaram achando um momento, uma forma de voltar
passando por cima de tudo isso. Então, isso é mais uma prova de que há uma forma de reacender a chama e fazer com que o amor volte a funcionar, né? Para o casal. Até na pandemia, né? Alguns casais que ficaram juntos e a família que ficou junto, acabou que fez com que eles repensassem, né? Muitos cantores, muitas duplas voltaram com outro tipo de agenda, sim, né? Então, sim. Eu acredito que a família, quando eles, né, reataram aí, eles equilibraram um pouco mais, sim, né, sim. as coisas. Então, tem assim, esse desafio profissional que acaba surgindo, e esses caras, às vezes, eles acabam escolhendo essa profissão, mas quando estoura e fica com sucesso, é meio que todo mundo, né? O empresário começa a pressionar que o cara tem que ir, tem que sair. Então, às vezes na carreira é a mesma coisa. O cara começou lá, ele é um vendedor, ele virou um gerente de vendas, pronto, já tem mais responsabilidade. Ele vai querer ficar mais tempo trabalhando, aí tem diretor, aí tem que viajar. Então tem uma série de pressões que vem, né? Mas eu acho que o que, pelo menos o que a gente colocou aqui, né? As lições aprendidas, né, do Gustavo Lima e da Andressa Suíta, o desafio da intensidade do trabalho, né, o impacto que eles tiveram na exposição da mídia e a importância do tempo de qualidade, né? Essa separação que você falou. Mas eles acharam uma forma de reatar. Então existe forma da gente passar pelo esfriamento e reaquecer, né? Então, a gente colocou aqui algumas causas comuns do que fazem os relacionamentos esfriar, né? E a primeira, que eu acho que é a principal, que é a que mais pega, que é o que você começou a falar até do Jordan Peterson, é a falta de comunicação, né? De uma comunicação efetiva, que é aquilo que mais começa realmente a levar a um distanciamento, né? Sim. Então, o tempo de qualidade, tudo é o que eu falei da responsabilidade, né? A pessoa vai ter que, no final, falar assim, isso é importante para mim, ela é importante para mim, ele é importante para mim, o casamento é importante para nós, é algo que eu quero seguir pro resto da minha vida, né? E você vai ter que pensar o seguinte: se esse casamento não funcionar, a pessoa tem que pensar assim: se não funcionar, o que vai acontecer? Eu vou ficar sozinho o resto da vida? Ou em algum momento eu vou arrumar uma outra pessoa e aí eu vou ter que construir novamente e eu vou ter que cuidar? E também não quer dizer que não vai ter problema, né? Pode ser outros tipos de problemas, mas pode ter problema de novo. A gente já viu alguns casais que a gente aconselhou, enfim. E algumas pessoas que acabaram se separando e onde a gente falava, olha, você está numa ilusão, as coisas podem não melhorar. E a gente viu que não melhoraram, enfim. Então, o que você puder fazer para poder fazer o seu relacionamento reaquecer é a melhor forma, né, de seguir. A gente estava comentando sobre a mulher do Belo, que a gente está falando agora sobre, né, a falta de comunicação. E eu vi um podcast onde ela falou que eles acabaram de se separar, que ela tinha um problema enorme de comunicação, porque ela tinha vivido uma vida onde ela precisava sempre lutar pelos objetivos dela e ralar, e ela não tinha ajuda de ninguém. Então, ela acostumou que ela resolvia os problemas dela. E em um certo momento, o Belo falou para ela, você não pode ser o homem e a mulher da relação. Você tem que dividir comigo o que está precisando ser consertado. E ela falou, e eu, por um orgulho, por não ter aprendido a dividir com ninguém, por sempre precisar lutar sozinha pelas minhas coisas, eu não me abria, eu não falava, você precisa ser assim. Eu me fazia de durona, até um momento em que essa falta de diálogo
acabou trazendo um rompimento, né? Óbvio, com consequências piores antes, né? Começou a trazer um monte de ruído para o relacionamento, mas exatamente por causa da falta de comunicação. Então, assim, o porquê que vem a falta da comunicação, né? O porquê. A primeira coisa, a presença física, né, da pessoa. Precisa existir os dois. Hoje ainda a tecnologia ajuda muito, porque um pessoal que trabalha, às vezes viaja e às vezes não está junto, né, eles acabam ficando pouco tempo juntos, fisicamente. Então tem que ter uma forma de poder colocar um vídeo ali diariamente, 2 vezes por dia ou 3 vezes por dia, para poder se comunicar, para poder olhar nos olhos, para poder um olhar para o outro e ir um se lembrando do outro no dia a dia, né, e vendo como está. Então, a partir daí, né, a presença física, ela é o que também, que não dá, a tecnologia não tem como ajudar. É o cheiro, né? É o toque na pele. É o que vai fazer com que, por exemplo, o casal ele tenha ali um contato, né? Onde aquilo ali, em algum momento dos dois, a gente até fala, né? Eu gosto do teu cheiro. Uhum. E aí você fala, eu também gosto do seu cheiro. Sim. Então, ou não é? Não tem a ver isso? Não, totalmente. O cheiro é tudo, né? Vamos lá. Então, causas comuns do relacionamento esfriar. Primeiro, a falta de comunicação. Segundo, a rotina e monotonia, né? Que é o tempo de qualidade que você estava falando, né? Programar um tempo de qualidade com a pessoa, né? Programar um tempo de qualidade não quer dizer que você precisa ter dinheiro ou grandes gastos, né? Tá ali junto com a pessoa. Então, né, o que cai na monotonia? Cai na monotonia o casal não entender que ele precisa colocar coisas novas, né? Uhum. Precisa ter, assim, em cada período, você ir mudando e adaptando. Óbvio que tem aquela coisa que sempre a gente vai gostar de fazer sempre. Sim. Aquele momento, vai se repetir, é gostoso. Mas, geralmente, não são todas as pessoas que têm uma vida dinâmica, né? As pessoas trabalham ali às 8 horas ou 14 horas no dia e aí encontram o outro à noite. E como que elas podem fazer? O grande ponto é um se interessar pelo outro, sim, né? Sim. Quando essa comunicação, né, o que a gente falou antes, de fazer com que como é que foi seu dia? E como é que estão as coisas? Investigar, sabe, se está tudo bem. E aí como que pode mudar? E aí você de repente preparar alguma coisa na sexta-noite para que eu pensei em a gente quebrar essa rotina ou no sábado à noite ou no sei lá, sábado de manhã, no sábado à noite, tentar fazer essa quebra de rotina para que o casal, os dois juntos, possam pelo menos uma vez por semana estar saindo dessa rotina diária, né? E ter uma conversa mais longa, porque numa conversa mais longa é onde você tem a condição de fazer uma análise mais profunda do relacionamento. Sim, e o olho no olho, né? As pessoas não olham mais um no olho do outro, porque elas querem fugir da situação, então elas olham para o lado, elas olham para baixo, mas é o olho no olho, tá prestando atenção. Né? Então, esse contato mais profundo, né? É onde você se abre para o outro. Uhum. Não é importante? Baixa a guarda, né? Tem gente que está sempre de guarda alta, então tudo que o outro fala, ela já leva para, de repente, como se fosse algo intencional, né? Nem sempre, às vezes mas nem sempre e a outra pessoa está tão armada que ela já acha que então ela já vai responder de forma ríspida, né? Mas o que eu penso assim, no tempo de qualidade, às vezes a gente está em casa
sem ter condição de sair, mas se você fala assim, vamos ver um filme que você sabe que eu gosto, vamos supor, de comédia romântica. Vamos ver um filme de comédia romântica. Pega lá uma pipoca. Isso é um tempo de qualidade. É você estar ali do lado da pessoa, curtindo algo junto, só vocês dois, né? Mesmo que não tenham como gastar, nem como sair, mas vocês fizeram um programa onde estavam se dedicando somente um ao outro, né? Sim, então cada casal vai ter, né, os seus gostos, né, vai ter ali o seu o algo que gosta de fazer, ir no cinema. O grande lance é não deixar, né, isso daí cair numa monotonia. Sim. E se tiver uma monotonia, a gente vai dar aqui algumas dicas ainda para o final de como reaquecer nessa história aí. Agora, outra coisa, terceira causa comum que esfria é um estresse e o problema externo. Finanças, trabalho, que acaba afetando a dinâmica do casal. Então, isso é um barulho. Então, o que eu penso? Nos meus 24 anos de casado, que falta um pouco de eu ver nas mulheres, é a sabedoria de falar com o marido no momento certo e de respeitar o momento em que o marido está passando externamente. Acho que muito das mulheres não conseguem administrar isso. Elas estão preocupadas com algo que elas precisam de ajuda, mas elas não conseguem enxergar que o marido também está passando por algo. E vice-versa, né? Quando a mulher trabalha muito fora também e ela está com um problema externo e talvez o marido não consiga enxergar algo que ela está passando e venha com um estresse, com um problema para tentar resolver ali que não é o momento certo. E às vezes cobra, né, do outro um comportamento, né? Porque acaba assim, é legal a gente, se fosse possível que todo mundo acordasse sem problema e feliz e alegre e tal, e não é assim, chegasse, fosse trabalhar e chegasse em casa bem-humorado e feliz e alegre, e as coisas no final elas não são assim no sentido da circunstância. Óbvio que conforme o tempo vai passando e você vai se tornando um ser humano mais experiente da vida, Sim. Né? Porque Sim. você entende mais da vida, Sim. você vai entender que por toda a tua vida você vai passar por dificuldades, por adversidades, por questões emocionais, por pressão. E vai chegar um momento que você tem que pensar assim, eu não vou ser eu somente quando eu não tiver problema. Então eu tenho que ser eu, aprender a ser eu mesmo, administrando as circunstâncias da vida. Sim. Eu acho que isso é uma coisa importantíssima, principalmente para o homem, né? Porque acaba que o cara ele tem uma pressão no trabalho, ele tem uma pressão de dinheiro, né, financeira, de pagar conta, disso, daquilo, e chega num ponto em que ele vai ser explosivo em casa até quando? Né? Ele vai ser explosivo com os filhos até quando? E ele vai ter que entender o quê? Que ele vai ter que administrar isso daí. E para um casal é importantíssimo saber administrar finanças, saber administrar pressão, né, do trabalho. Porque isso tudo, quando você vai aprendendo... Por isso que quando um casal ele vai enriquecendo junto financeiramente e vai tendo mais poder financeiro, ele diminui a pressão sobre o casamento. Sim. Não é? Sim. Ele diminui muito, porque acaba que a pessoa, vamos lá, a nossa luz foi cortada no começo do nosso casamento. Telefone, luz. Telefone. Então, assim, a partir do momento que você vai ganhando dinheiro, você vai chegar num ponto em que você começa a não ter esses estresses. Sim, mas sabe o que eu vejo, amor? Por exemplo, você, como uma pessoa inteligente, é o que você falou, você vai amadurecendo com a vida e você vai percebendo o que funciona e o que não, né? E tem gente que fica mais ranzinza e aí ela fica menos preocupada com o sentimento do outro. Ela vai e fala e acabou. Mas o que eu vejo que funcionou muito para nós é que você vai aprendendo
a falar com o outro no momento em que o outro vem e pede uma coisa que não é para aquele momento. Tipo, você tá no final do mês ali apertadinho para chegar ao final do mês e aí a mulher chega e não quer cozinhar e fala, vamos em tal restaurante, entendeu? Isso faz com que o marido que tá administrando aquele pouco dinheiro pro mês virar, de repente estoure com ela, sendo que era só ele falar, amor, ó, até o final do mês a gente não consegue sair. A gente, virando o mês, a gente vai. Mas isso aí é uma coisa que, né, é legal a gente falar, porque acaba que a pessoa, ela dá uns indicativos de que estamos sem dinheiro, exatamente. Mas às vezes o indicativo não é suficiente. Por isso que eu acho assim, casais que juntam as finanças e administram juntos, sempre vão estar todos os dias por dentro da situação financeira do casal. E nunca vai vir um pedido sem noção. E porque isso para o homem tem muito gatilho que às vezes assim, ele pode pensar assim, cara, eu sou sei lá, um burro, eu sou um idiota, porque, pô, eu não tenho dinheiro para fazer isso pela minha família. Acabou meu dinheiro é escasso e eu não tenho condição de fazer isso. Então vem uma cobrança dentro dele que às vezes ele estoura com a mulher ou e não é por causa filhos, dela, né? Que às vezes o filho vai pedir algo ali que não, nesse momento não dá. Mas essa conversa, essa mudança de forma de falar que hoje você tem. E no começo, lógico que não. Você ficava bravo porque você falava, pô, ela não percebeu que não dá, né? Mas hoje você fala, amor, ó, deixa eu te falar, a situação é essa, não sei o quê. Vamos esperar. Hoje, graças a Deus, a gente está numa outra situação. Mas estou falando para um casal. Eu acho que isso traz muito. Tem muita mulher que reclama disso. Pô, era só ele me falar direito. Era só ele falar. Mas o que eu tô te dizendo é do lado do cara, do gatilho, o que tem, né? Não é se é certo ou errado. A questão é se os dois se adaptam, né? A mulher, ela, vamos dizer, está por dentro um pouco mais. Mas às vezes a mulher é sem noção, amor. Às vezes a mulher acha aquele dinheiro no banco e fala assim, não, mas dá para sair. E o marido já sabe o que ele tem que administrar no outro mês e que ele, de repente, tem que ter aquele dinheiro ali para uma certa coisa que está no outro mês ou para não correr um risco. Mas por isso que a minha filosofia é, quando o casal se inteira, e não há problema nenhum disso daí, o casal se inteira da situação financeira da família e eles planejam as coisas juntos e eles fazem as coisas juntos, o risco de acontecer ou um pedido sem noção ou uma resposta pior ainda, né, do marido, é que se há uma transparência de tudo e nós estamos sabendo, ok, as coisas vão acontecer com mais. Agora, quando quer mesmo ir, e aí, mesmo que vai comprometer financeiramente, porque é uma necessidade emocional. Ah, amor, mas a gente tá precisando, vamos deixar essa conta pro mês que vem. E a gente vai, a gente faz e tal. Então, novamente, essa transparência de sabe, deixar o outro falar, né? O que quer pro outro, sabe? Sim. Também já vai transparente. Já vai pro quarto tópico, que é uma expectativa irrealista, né? Que acaba tendo uma frustração e um afastamento. Isso. Que é a expectativa, né? De tipo... Então, quando você... Né, eu volto a falar. Então, é legal o casal tá por dentro da situação financeira. Não é? Sim, a gente não é assim? Sim, totalmente. Quando a gente foi trocar a casa, né? Você lembra melhor das histórias do que eu. Não, mas sabe o que é, amor? A gente é muito parceiro. E eu vejo, eu lido muito com mulheres, né? E eu vejo algumas mulheres que são um pouco sem noção, que mesmo sabendo da situação... Então, mas essa sem noçãozice. Elas vão... Essa sem noçãozice, não tem cura. Não. Eu não sei. Acho que é um processo. Não, tem cura, mas ela precisa saber que ela está sendo sem noção. Né? Então, ela precisa de treinamento. Por isso que as pessoas elas não se aconselham. Elas acham que elas sabem fazer uma autoanálise. Sim. Mas quando elas começam a expor o comportamento dela
para alguém que tem mais experiência e tem condição de aconselhar e de treinar a pessoa, a pessoa vai trazer a noção para ela das coisas. Sim. Então, o problema é quando, se tá dando errado, ou seja, ela pede, o marido nega, ela pede, os dois brigam, tá errado. Tem que falar assim, viu? Alguma coisa tá acontecendo errado. Vamos sentar e conversar pra nós. Gente ajustar. Né? Viu? O que acontece quando eu te peço pra gente ir num restaurante, ou pra gente viajar, ou pra gente ir num lugar? E você me responde dessa maneira. O porquê que a gente não consegue, a gente discute? Se abre comigo, o que te incomoda? Entendeu? Uhum. E aí o outro vai dizer, né? O que me incomoda é A, B, C, D. Sim. Se você falasse, se você se inteirasse da nossa situação, mas quando você me pede, pô, nós somos semana passada, você sabe que eu tenho essas contas para pagar, e aí você faz esse pedido para mim sem noção, entendeu? Não, e acaba trazendo para o outro item que é problemas não resolvidos, né? Questões que não são discutidas ou resolvidas, que podem criar a longo prazo um ressentimento. Não trata o assunto, empurra para debaixo do sofá. Não tratou o assunto. Vai ficando amargurado. Aí faz assim, nossa, eu não vou falar mais nada pra esse cara. Faz pirraça, nossa, né? Meu, que grosso. Vira as costas e aí já era. Na hora do jantar, vai lá o cara, vamos jantar. Chega lá, se vira, negão. Vai lá, faz seu jantar. Eu não fiz jantar hoje. Por quê? Estou revidando. Fazendo uma pirracinha. Estou fazendo uma pirraça. E aí, o que acontece? Vai dormir ressentido. Sim. Né? Sim. E aí, quando dorme ressentido, há um afastamento. Porque na hora de dormir, o que é legal? Um casal namorar, quando tá bem. Né? Não é? Por que namorar? Porque o namoro, ele envolve cheiro, ele envolve, né, o abraço, ele envolve o toque, ele envolve... Desestressa. Uhum. E a pessoa sempre... Eu falo muito isso, toma uma água, gato. Aí. Eu falo muito isso para as mulheres, né? O namoro, ele é para ela e para ele. Então você não pode pensar só em você. Não estou afim hoje. Mas você tem um relacionamento. E ela tá revidando, né? Lembra? É. Ela tá revidando. Ele foi grosso com ela. Uhum. Ela revidou no jantar. E ela vai revidar também para dormir. Sim. Então, querida. Não, a gente até falou com uma pessoa, né? Que a pessoa falou, isso não é desculpa. Não, mas tem que ter um esforço da mulher pelo esposo e vice-versa. Mas geralmente é um esforço maior da mulher, né? Porque o homem está geralmente mais disposto para isso. O homem por instinto, ele é mais animal, né? A mulher é mais sentimental, é mais emocional. Uma discussão para o homem, ele não está muito aí. Se de repente dá discussão, dá um tempo e ele vai diretamente pro sexo, ele vai. Ele quer. Entendeu? A mulher não. A mulher, ela não quer. Primeiro ela precisa resolver a situação. Aí quando ela resolver, que amenizar emocionalmente para ela, aí ela está mais aberta aí. Né? Então por isso que esse diálogo aberto, essa negociação, né? Tudo isso envolve um casal que amadureceu, um casal que aprendeu. Então, para as mulheres sem noção, para os grosseirão da vida, ok, você não quer aprender, você quer continuar a ser grosseiro com a tua mulher, cada um come o prato que paga, que pode pagar. Eu estava vendo um filósofo falando, não lembro qual que foi, e ele dizia sobre orgulho, né? O orgulho é um pecado escondido, né? Que é um pecado tímido, porque ninguém admite que é orgulhoso, né? Todo mundo acha que o orgulhoso é o outro, né?
E o orgulho é uma das piores coisas dentro de um relacionamento, que é o que faz fazer pirraça, que é o que faz não se comunicar, que é o que faz eu não vou dar o braço a torcer, é ele que tem que vir me pedir perdão, ela que tem que vir me pedir perdão, ele que errou, ela que errou, ele que tá sendo grosso, ela que tá sendo grossa, e aí nunca vai armando uma barreira gigantesca e nunca vai resolvendo. Então vamos para as nossas dicas para a gente reacender a chama do relacionamento. Certo. Então fala aí a primeira dica. A primeira, que é aqui o fundamento dessa conversa, que é melhorar a comunicação. Ora, certo? Então assim, ó, comunicação aberta, tá? Vou ler aqui o que o Jordan Peterson aconselha, tá bom? A comunicação aberta e a negociação são essenciais para manter a chama acesa em um relacionamento. Entendeu? E, né, ele acredita que os casais devem discutir abertamente as necessidades, sabe? Eu preciso entender de você quais são as suas necessidades. Sim, com certeza. Você gosta de viajar, você gosta de tirar férias, tem lugares que eu sei que você abre mão de tudo para falar, não, essas são minhas férias dos sonhos. Entendeu? Eu sei os seus desejos, né? Então, está disposto para negociar. Mas isso tudo você sabe porque a gente se comunica, né? Se comunica. E a gente se comunica no sentido assim, amor, não tem como a gente fazer agora, mas acontecendo isso e isso... A gente se programa. A gente vai se programar. Sim. E a gente vai fazer. Ou seja, está negociado, entendeu? E a pessoa, ela põe lá a expectativa em algo que não é só o pensamento dela. Não é só e o vontade. Achismo, o achismo dela. Ah, não, ele entendeu. Ele deve saber o que eu quero. Não. Ele deve saber, não. Fale para ele o que você quer. E converse com ele para saber se ele está aberto a fazer o que você quer. Se ele realmente entendeu, né? Porque tem um monte de mulher que fica jogando no ar e o marido não pega. Não pega, porque o homem não pega, mano. Entendeu? Ele não pega no ar. Não, é legal ele pegar no ouvido. Falar no ouvido. Tem que ser bem clara. Mas você faz essa pergunta pra mim. Peraí, o que você falou aí é isso, você quer dizer você quer dizer, você fala. Porque isso daí, num treinamento de vendas que eu fiz, quando você está numa negociação e você vai, por exemplo, abrir mão de uma coisa para dar outra, então a pessoa pede um desconto, mas ela quer pagar a prazo. Não. Você quer desconto e ainda quer pagar a prazo? Eu te dou o desconto, mas você vai pagar à vista. Então, assim, vamos lá. Você está querendo dizer que você está disposto tendo um desconto, a pagar à vista? É isso mesmo? Não é. Então eu aprendi a meio que você tentar colocar com as suas palavras realmente se é aquilo que a pessoa quis dizer. O que a pessoa está querendo dizer. Mas não é todo mundo que acaba tendo esse treinamento, né? Então qual que é o outro ponto aí que ficou? Só vou falar o versículo que a gente separou sobre comunicação, certo? Efésios 4:29 diz assim: não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra feia que, né, traz problema, mas só a que for boa para promover a edificação, algo que vai melhorar, né? Então, ofensa, palavrão, sabe? Querer diminuir o outro. Isso tudo vai afastar a comunicação. Então, não vai edificar. Isso. Então, sempre, o que é a primeira coisa numa comunicação? Vou estabelecer uma boa comunicação, é a empatia. Ninguém cria empatia olhando altivo para o outro. Sim. Entendeu? Olhando a distâncias, tendo um olhar soberbo. Sim. Falta de humildade. Né? A falta de humildade. O outro é inferior a mim. Eu sou superior porque eu sou bonzão. Eu que sei, o outro não sabe. E a outra, ela né, sabe, o intelecto dela é menor que o meu. Sabe uma coisa, amor, que eu pensei? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e isso veio na minha mente. Eu conversando com a pessoa e falei assim, você já pediu humildade para Deus? Aí a pessoa me olhou chocada.
Aí eu falei, só de você achar que você não precisa pedir humildade para Deus é um sinal que você precisa. Porque todo mundo tem que pedir humildade para Deus. Porque todo mundo, num certo momento, começa a achar que já sabe muito de algo. E começa a achar que ele é humilde. E só da pessoa não achar que ela precisa pedir, ela já está não sendo humilde. Então, num casamento, isso traz um problema gigante. Quando o outro começa a se achar mais. Geralmente, do que as aquele. pessoas que você vê que são humildes são aquelas pessoas que se desculpam. E é uma desculpa honesta. Por que é uma desculpa honesta? Que reconhecem o próprio erro. Porque ela né? reconheceu e ela vai tentar não fazer de novo. E você vai perceber o comportamento dela tentando não fazer de novo. Agora, não adianta uma pessoa assim, eu sou humilde porque eu pedi desculpa. No outro dia você está fazendo Mas não de é novo. verdadeiro, não Entendeu? adianta, exatamente. Vamos para o segundo. Criar novas experiências, fazer atividades juntos, como viajar ou cozinhar, ou praticar um hobby, andar de bicicleta, não sei. Isso. Então, ó, o que é legal, ó. Ó, você vê que assim, né? Você tá colocando os pontos aqui, eu tinha puxado alguns conselhos que o Jordan Peterson dá para casais. Que eu acho ele um psicólogo muito bom. E ele já fez milhares de atendimentos, inclusive para casais, no consultório dele. Então, ele tem muitos casos que ele cita. Então, para Jordan Peterson, alcançar o potencial máximo de um relacionamento requer compromisso e trabalho em equipe. Compromisso e trabalho em equipe. Ele sugere que os casais devem entrelaçar suas vidas. Né? Não adianta o cara gostar de andar de skate e a mulher pular de paraquedas. Tem que ser coisas em comum. Tem que entrelaçar. Pelo menos, se isso acontecer no individual, ok, porque o casal também tem seu individualismo. Ele gosta de jogar bola e ela gosta de pintura, sei lá. Mas em momentos o casal tem que fazer atividades em conjunto. Juntos, né? Andar de bicicleta, que nem você citou aí. Sim. Então ele fala assim, para fortalecer, entrelaçar suas vidas para se fortalecerem nos momentos de fraqueza. E enfrentarem desafios juntos. Porque é no desafio e é no momento de fraqueza onde um fica doente. Porque se eu penso assim, né? Se o casal ele imaginar que a vida vai ser só flores, primavera, não vai ser. Ou só férias, né? Pode ficar doente e vai precisar do outro para ser cuidado. Agora, como você vai precisar do outro para ser cuidado no momento de fraqueza, se esse cara que você conheceu, ele é egoísta, ele é egocêntrico, ele só pensa nele, entendeu? Ou ela só pensa nela. Então, como que você pode imaginar uma vida junto com essa pessoa que você vai passar por um momento de fraqueza, você não vai ter alguém do teu lado? Então, os casais que se conheceram, que casaram, é essencial que você ir entrelaçando. Sim. Porque nos momentos de dificuldade, no momento de fraqueza, você vai ver que um tem compromisso com o outro, entendeu? É isso que ele aconselha. E o versículo que a gente separou aqui em Eclesiastes 9:9 diz: goza a vida com a mulher que você ama, todos os dias da sua vida, os quais Deus te deu debaixo do sol. Todos os dias são vãos, porque esta é a tua porção nessa vida, o teu trabalho e o que fazes debaixo do sol. Então é para você aproveitar do lado de quem você ama. Sim, certo? Sim. Então, assim, priorizar o quê? A intimidade, né? Sabe? Eu acho assim, mergulha fundo na pessoa. Que é o terceiro ponto, que é priorizar o tempo junto. Né? Então, reservar momentos para estarem juntos, encontros semanais, que é o que você está falando, mergulhar na outra pessoa. Isso, então, priorizar a intimidade física, priorizar a intimidade emocional, e isso não é questão da pessoa ser mais gorda ou mais magra. Isso é uma questão, você se apaixonou pela pessoa, você se apaixonou pelo cheiro, pelo jeito, pelo charme, eu, né? pelo caráter. Então tem N características que você pegou dessa pessoa.
Mas é legal você abraçar, é legal você tomar banho junto, é legal você dormir junto, é legal deitar no colo do outro, pegar no sono no colo do outro, né? Fazendo cafuné. Então, priorizar a intimidade física e emocional, mesmo quando tem uma vida ocupada. Sim. Arrumar o tempo para isso daí. Não é desculpa, eu tenho uma vida ocupada. O dia tem 24 horas. Se você não conseguir separar nesse dia, a não ser que esteja viajando, mas estou dizendo assim, 1 hora ou 2 horas para estar com a pessoa junto, né, a pessoa que você ama e tal, tem alguma coisa errada no teu casamento. Entendeu? Tem alguma coisa errada. E o engraçado vai esfriar. Esfria e assim, se tivesse num namoro, arrumaria tempo para estar junto. Quando começou, no começo. E eu vou te falar, quando começa esse afastamento, e aí vem uma carência do outro lado, entendeu? Então, problemas de infidelidade, eles podem ser gerados por N motivos. Por N motivos. Mas quando você não deixa a essência da intimidade física e emocional esfriar, há uma chance mínima ou quase zero de haver uma infidelidade. A chance é muito menor. Muito menor. Muito menor. A não ser que a outra pessoa só não tenha mesmo caráter. Seja mau caráter. Mas, né, a partir do princípio que você casou com uma pessoa de bom caráter, não vai acontecer isso daí. Né? Que mais aí? Então vamos lá. O nosso quarto tópico aqui. Buscar ajuda profissional. Que a gente aqui está sendo uma ajuda, né? A gente está como se fosse aquele amigo fiel, né? Eu também penso que pastores bons, de caráter, onde tem uma vida, né? Porque sempre que você for procurar ajuda de alguém, você precisa ver se a vida daquela pessoa é boa para ela te aconselhar. Ninguém pode dar o que não tem. Então, se você tiver um casal que o homem trata bem a mulher, que a mulher trata bem o homem e que tiver experiência, né? Caminhada e aí são várias coisas, né? São vários pilares que você vai precisar. Por que a gente decidiu iniciar esse projeto aqui? Para a gente poder ajudar essas pessoas. Porque compartilhando nossas experiências, compartilhando o conhecimento que a gente adquiriu, né? Seja ele bíblico, e a gente adquiriu também com treinamentos que a gente já fez, com livros que a gente leu, não é? Sim. E outra coisa, durante essa nossa jornada de 24 anos, né, 26 junto, 24 de casado, nós já ajudamos muita gente. E nós vimos frutos na vida das pessoas pelos nossos conselhos. Então, a gente sentiu essa vontade de poder abençoar mais pessoas. E não é simples, não. Eu vou falar para vocês. Nós dois temos um gênio forte. Nós dois somos pessoas que são líderes. Então, poderia ser um conflito gigantesco na nossa casa, mas a gente administra debaixo de alguns princípios. Sim, né, amor? Então, inclusive para casais, né, que, vamos dizer, estão num segundo relacionamento, num segundo casamento, e, você não pode falhar de novo, sabe? Não tô pondo culpa na pessoa, mas tô dizendo assim, o teu casamento não pode falhar, né? O casamento, ele é um sonho composto. Então, às vezes uma pessoa, ela tem muito mais preparo para lidar com o outro, ela lida de uma forma melhor, mas o outro não é polido, sabe? E aí o outro precisa de ajuda. Então, essa complexidade que o ser humano, um ser humano só já é muito complexo. Então, quando junta dois na mesma casa, sabe, vai criar uma família, vão vir filhos. Sim. Então, e não ainda é vão lidar com pai e mãe dos dois lados. Família, cultura diferente, coisa, desejo, necessidade, a vida que vai passando, frustrações que vêm, coisas não alcançadas. Sim, frustração de coisas não alcançadas. Então, isso tudo a ideia do podcast é a gente trazer tentar trazer, né, o nosso lado, o nosso entendimento, o nosso lado, para poder ajudar as pessoas. Sim. Aí Provérbios 11:14 diz assim: onde não há conselho, os planos saem frustrados, mas com a multidão de conselheiros, eles se estabelecem. Veja,
eu tava aconselhando a Keren, né? E a Keren, nossa filha, ela tava falando algumas coisas, tal, então de situações que às vezes as pessoas passam, de conflitos dentro de casa, que vão machucar as pessoas, e essas pessoas ficam machucadas emocionalmente, se entristecem e tudo mais. E eu tava falando para ela que as situações adversas e às vezes no casamento, conflitos entre o casal, você pode enxergar de uma forma, de uma oportunidade para se crescer. Sim. Sabe? Uma oportunidade para você passar por aquele momento. Poxa, se vocês conseguirem passar por esse problema, por essa adversidade, o quanto isso não vai ser benéfico para vocês e o quanto vocês podem ajudar outras pessoas. Então o conflito, ele vai fazer parte da jornada, mas é mais importante, quando a pessoa entende isso, ela saber que existem ferramentas que ela pode utilizar para que ela possa passar pelo conflito. Sim. E quanto antes você passa pelo fogo, menos queimado você sai. Não, e no momento do conflito, a pessoa tende a abrir um monte de janela killer, que a gente fala, né? Que são coisas que fecham seu entendimento real, né, da situação, fazem com que você fique focado no problema sem conseguir enxergar a saída do problema, né? Você fica cego. Então, depois que você se esforça e você consegue passar por aquilo, você fala, puxa, ainda bem que eu passei, porque agora está tudo tão bem, a gente está tão feliz, as coisas se acalmaram e eu podia ter tomado uma atitude para me arrepender para o resto da vida, né? E é legal que o quanto antes, né, a pessoa, o melhor é que fosse que a pessoa tivesse numa dinâmica onde ela tivesse ganhando conhecimento e aprendendo sobre como lidar com o casamento desde o primeiro dia que ela casa. Porque a partir do momento dos primeiros sintomas que possam surgir ou situações no dia a dia do casal, eles já vão corrigindo. Né? Isso é o ideal. Mas quando a pessoa deixa acumular aquilo ali, fica muito resíduo, sabe? Fica muito ressentimento lá. E aí, uma gota d'água, alguma coisa que pode acontecer, pode levar a uma situação muito pior. Sim, né? E no desgaste, né? Vamos lá, para o quinto item, que é trabalhar nas expectativas, conversar sobre as expectativas e tentar alinhar as diferenças, né? Porque se um está com uma expectativa de ir para os Estados Unidos e o outro de ficar no Brasil, não vai dar. Tem que alinhar, tem que ter uma expectativa que os dois vão trabalhar e lutar juntos para conquistar. Então aí vem os sonhos, né? Alinhamento de sonho. Aí vem negociação profissional, de carreira. Eu estava conversando com um cara que ele estava me falando, em casa, né, a gente alinha muito bem e eu tento, porque, vamos supor, financeiramente ele ganha muito mais do que a esposa. Só que existem os sonhos e as realizações pessoais da pessoa, que tem a ver com o se sentir útil. O se sentir, vamos dizer assim, nesse mundo importante, de certa forma. Mas olhando financeiramente, seria melhor para o casal se ela, vamos supor, ficasse em casa e ele só trabalhasse. Mas ela não aceitou ficar só em casa, ela também tem os sonhos dela. E é normal e é bom que se a pessoa tem mesmo, que seja negociado e conversado. E aí, dentro de casa, os serviços, né, que vão ser feitos. Então, se um casal chega num nível onde ele possa ter ajuda profissional para poder ajudar nas tarefas domésticas, mas quando não tem, um cara que ele não consegue levar o financeiro todo para dentro de casa, de uma forma a ele suprir, e ele divide com a mulher, e a mulher fica sobrecarregada, porque ela trabalha e ela ainda tem que cuidar das coisas de casa. Poxa, peraí, tá descompensado. Sim. Né? Então, tentar alinhar essas coisas para quê? Para que não exista o conflito.
Sim. E não fica aquela coisa, poxa, o cara é um aproveitador. Ah, pô, só fica em cima de mim o peso, entendeu? Então, assim, é legal que nessa gestão tenha, inclusive na parte dos filhos, né? Sim. Você faz uma parte, né? Ou não? Eu faço uma parte. Não, mas você sabe que eu tava vendo uma mulher dizer assim... Agora que as mulheres já conquistaram o direito de trabalhar fora e lutar pelos seus objetivos, podemos lutar de novo pelo direito de ficar em casa, né? Porque parece que hoje só tem valor se você trabalha fora, se você fica em casa você não tem valor. E pelo contrário, cada uma tem o seu valor, o seu peso de responsabilidade. Tem uma amiga nossa que começou a trabalhar que o marido tá falando, tô ficando louco agora que você foi trabalhar, porque ele tá tendo que administrar coisa que ele não enxergava que ela administrava. Então, tudo é só o que funciona para o casal ajeitar, isso, né? Não existe uma fórmula, não existe, né? uma fórmula. O casal ele vai ter que se adaptar. O legal é o equilíbrio. Sim. Né? Trazer o equilíbrio para que não haja um sentimento de que assim eu sou mal aproveitado ou estou sendo aproveitado demais, sabe? A pessoa tá tirando vantagem em cima de mim porque tá sendo... Então, quando há um olhar, né, dos dois para que a qualidade de vida dos dois seja boa, para que a qualidade como casal seja bom, né? Uhum. Então, é importantíssimo, até na criação dos filhos. Sim, tudo tem separar, que ser... Então, tem a sua conversa lá, que vai em mais detalhe com o filho, mas na hora de conversar mesmo, alguma coisa séria, aí vem o marido, o papel do homem, né? Então vamos lá, o versículo de Amós 3,3 diz assim: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não tem como um casamento prosperar se eles não estiverem concordando. Tem que comunicar, tem que negociar, entendeu? Porque... E tudo aquilo que se fala e um para o outro deixa claro, não pode ser desconsiderado. A partir do momento que você falou para o outro, você expôs. Sim. E aí quando é exposto, se o outro não fizer, ou ele acordar com você e não fizer, você vai poder sentar e falar, lembra que você me prometeu? Sim. Lembra que a gente conversou? Sim. Lembra que a gente... Então, e quando for feito simples. Também, meu amor, não pode ficar trazendo à tona algo que já foi resolvido, né? Sim. Porque às vezes a mulher tem essa tendência de, tipo, continuar falando e o homem fala, mas isso eu já resolvi, eu não faço mais isso. Por que você está trazendo de novo, né? Então, procurar sempre estar passado alinhado. É passado... Né? Limpou as coisas, deixou para trás e vai para o novo. O nosso último tópico é mostrar a apreciação. Pequenos gestos de carinho e reconhecimento fazem uma grande diferença. Sim. Olha, reconhecimento todo mundo precisa. Não adianta. A pessoa fala, né? Eu não preciso, você não precisa ser reconhecido, você tem que ser humilde e tal. Não. Mas isso não tem a ver com humildade, né? Não tem a ver, mas a pessoa vai falar pro outro, tal. Existe o exagerado. Ah, sim. Mas aí é o egocêntrico. A gente está falando de um relacionamento... De uma coisa normal. Uma coisa normal é um reconhecimento. Sim. Pô, a pessoa cozinhou para você. Poxa, a pessoa se esforçou por você. Ela fez algo, uma tarefa por você. Ela te deu um presente. Ela se vestiu melhor para você. Sim. Ela, né? Agradece, todo casal tem. Reconhece, né? Sim. A gente sempre fala, né, amor? Olha, tô depositando para eu sacar, né? Então, quando você faz um agrado pro outro, é um depósito. Você precisa reconhecer, ter um saque, ter um retorno, Sim, não não adianta. Tudo é uma troca. Sim. A pessoa fala assim... a pessoa é um interesseiro, né? Existe o interesseiro porque ele, na verdade, só quer o benefício para ele. Mas existe o interessado, sim, né? Sim. Pelo outro. Sim. Então, quando você se interessa pelo outro, né? Então eu acho que isso acaba
acaba gerando, né, muito valor para o casal. Sim, entendeu? Vamos para o versículo então. 1 Tessalonicenses 5,11 diz assim: por isso exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como na verdade o estáis fazendo. Então vamos lá, vamos recapitular os itens que a gente falou. Melhorar comunicação, criar novas experiências, priorizar tempo junto, buscar ajuda profissional ou de amigos ou de pessoas que têm exemplo de vida, trabalhar nas expectativas e mostrar que você aprecia o que o outro está fazendo. Isso aí. Então aí foi mais um, né, para conta, mais um podcast. Tem alguma coisa que você queira falar? Tem mais alguma coisa aí? O que eu quero falar é, acredite que há sim uma forma de você fazer com que a sua chama reacenda. Só que não pode ter preguiça. Dá trabalho, mas no final compensa. Isso. Né? E corroborando aí com você, o amor constrange. Né? A Bíblia fala assim, o amor de Deus por nós nos constrange. Então Jesus foi para a cruz e o sacrifício dele da cruz, ele se entregou, ele deu a vida. Então está escrito na palavra que assim como Jesus tratou a igreja, o homem tem que tratar a mulher. Então ele tem que entregar a própria vida, ele tem que se doar, né? Ele tem que se doar pela família, ele tem que se doar pela mulher, ele tem que fazer o sacrifício, ele tem que carregar a cruz, ele tem que levar. E a mulher, né, óbvio, ela faz o papel da igreja em relação a Jesus. Então ela reconhece esse sacrifício. Então quando você investe com amor, sabe, você constrange o outro por amor, não tem como, ele vai te amar. Então nós amamos Jesus porque ele nos amou primeiro. Então quando você ama primeiro, você vai constranger o outro lado e o outro lado vai começar a amar também, tá bom? Deus abençoe vocês. Vamos fazer nossa oração então final pela galera que ficou aí junto com a gente. Senhor, abençoe esses casais, abençoe essas pessoas que assistiram. Nós temos certeza absoluta, Senhor, que Tu estás agindo, está agindo nessa ferramenta. E em nome de Jesus, o desejo do meu coração que as pessoas que assistam possam ter aí uma luz de como reagir, de como agir no casamento e fazer com que essa ferramenta de Deus, esse produto de Deus, seja sucesso. Eles merecem brilhar e eles merecem ser luz para esse mundo, para influenciar outros casais. Em nome de Jesus, obrigado pela essa oportunidade de estarmos aqui. Amém. Amém. Deus abençoe. Tchau, galera.